Filipenses, capítulo de número 2, do versículo 5 ao 11, que diz assim: Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Esse texto é um texto maravilhoso, um texto poderosíssimo, que mostra aqui essa humildade de Jesus em ter vindo para a terra vazio. Ele encarnou ali, ele veio da virgem, ele nasceu como homem, mas mesmo sendo Deus, ele não usou isso como uma vantagem para experimentar a vida humana. Ele não usou aquilo como se fosse uma trapaça. Jesus experimentou todas as tentações, ele experimentou todas as nossas fraquezas, ele experimentou tudo que nós também passamos. A diferença é que ele não pecou, ele não se deu ao erro, nele não houve erro. Mas ele não usou a sua divindade para superar essas coisas. Ele foi 100% homem, ele experimentou tudo, mas não provou de nada. Ele passou pelas mesmas coisas, mas não cometeu os mesmos erros. O ponto é que ele foi perfeito em tudo que ele fez. E ele se entregou por nós. E aqui quando fala que ele esvaziou-se a si mesmo, eu gosto da versão em inglês desse texto, porque se você for ler o contexto que está falando no capítulo de número 4 de Filipenses 4, Filipenses 2, aliás, o começo do capítulo é sobre o relacionamento entre nós, uns aos outros. E a versão em inglês, ela vai falar na sua relação com uns com os outros. Tenham a mesma mente de Cristo. Seja o mesmo modo de pensar, que aí no caso na versão brasileira, né? Seja o mesmo modo de pensar de vocês, o modo de pensar de vocês, o mesmo de Cristo Jesus. Na versão em inglês traz no versículo isso. Seja na relação entre vocês, tenham o mesmo modo de pensar de Cristo. E aí a gente chega no texto que fala, do versículo 6. Apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo da qual deveria ser usado como vantagem. Aqui fica claro o que Jesus sempre ensinou. Quando ele dizia, quer ser o primeiro no reino dos céus? Seja o último. Quer ser servido? Sirva. Ele fala, não tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Jesus sempre coloca essa disposição do entregar, do dar, do se doar em amor a alguém, acima de qualquer outra posição. Ele fala, maior dádiva há em dar do que em receber. Ele sempre vai colocar essa posição do cristão em uma posição de entrega. Ele entregou tudo. Ele entregou simplesmente tudo. Ele não precisava, mas ele fez. Por isso que o evangelho não é sobre eu e você, o evangelho é sobre ele. O evangelho nos coloca nessa posição de olhar para Cristo e entender as suas entregas e perceber que as nossas posses e conquistas não valem de nada comparado ao que ele fez. Logo, se temos menos do que ele tinha e ainda assim ele entregou tudo, por que não entregarmos tudo? Por que não termos em nosso coração um desapego com relação àquilo que nós achamos que é nossa posse? Seu tempo, seu dinheiro, suas habilidades, seus talentos, seu ombro, seu ouvido. Sabe, é essa posição de humildade, de olhar para o outro em uma posição maior, olhar para o outro em uma posição de maior vantagem. É você olhar para si mesmo, entender seu valor, entender sua identidade,
e entender que aquilo que você tem em Cristo é maior e mais valioso do que qualquer outra coisa na história da humanidade ou qualquer conquista que você possa alcançar, e que isso vale tudo. Eu já tenho tudo. Eu já sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Compreende? Nele eu já tenho tudo. Então eu não preciso de mais nada. Então eu olho para o ato de compartilhar e o ato de ajudar alguém como algo prazeroso, como algo que realmente eu posso fazer. Não vai me custar. E é essa posição de Jesus que é incrível. O fato de Jesus ter entregado tudo é o que o texto está dizendo. Por isso, então, porque Jesus tinha tudo para se gabar, mas ele não se gabou de nada. Ele tinha tudo para... O momento mais maravilhoso disso que eu posso compartilhar com vocês é o texto em João que vai dizer que ele tem a ceia com seus discípulos, ele tem aquele momento ali pré-ceia, e a palavra de Deus vai dizer que então Jesus sabia, sabendo Jesus que Deus tinha dado a ele toda a autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra, nesse momento em que ele soube de tudo isso, que agora eu tenho toda essa autoridade sobre todas as coisas. Ele pega uma toalha, enrola sobre a sua cintura, pega uma bacia de água e vai lavar os pés dos discípulos. É surreal isso. Porque vem comigo nesse pensamento. Vem comigo nesse pensamento. Se é o texto lá de João, capítulo de número 13. Em João, capítulo de número 13, a gente vai ver essa passagem que eu estou falando para vocês. João 13, eu quero ler com vocês, eu não posso. Eu não posso deixar de ler isso com vocês. Olha só. João 13, versículo 3. Jesus, sabendo que o Pai havia posto todas as coisas debaixo do seu poder, ou seja, ele te deu autoridade e tudo, que viera de Deus e voltava para Deus. Nesse versículo, o que você espera depois? Agora ele vai levantar, sentar num trono e falar: me adorem. Se prostrem, homens, se prostrem, poderes da terra, se prostrem todos vocês, eu tenho poder e autoridade sobre tudo agora. O Pai me deu esse poder. Agora eu tenho. Agora é hora de vocês me adorarem. Vamos. Me adorem, se ajoelhem, vamos, se prostrem. Versículo 4 vai dizer: levantou-se da mesa, tirou a capa, colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na cintura. No maior ato de serviço, de humildade, no momento de maior autoridade, ele demonstrou o maior ato de humildade. Porque eu acho que o maior ato de humildade não é aquele que você demonstra quando você não tem nada, mas é quando você tem tudo. Porque aí o poder corrompe. A abundância de coisas corrompe. Então, quando você tem tudo, aí é que o seu coração vai ser desafiado ao ato de humildade. Quando você está em uma posição melhor que alguém, aí é onde o seu coração pode ser roubado. Quando você está numa posição maior do que alguém, essa pessoa, esse outro alguém é um inimigo seu e está ali declaradamente
tentando te humilhar, tentando te agredir, tentando se colocar ali numa posição de nêmesis, ali, de inimigo, aí o seu coração vai tentar te roubar na arrogância de falar: eu não tenho que perder meu tempo com você porque eu sou melhor que você. E Jesus, no momento que ele teve toda a autoridade. E detalhe. A palavra vai dizer nesse capítulo de número 13 de João que o diabo já tinha enchido o coração de Judas para traí-lo. E mesmo assim ele lavou o pé de Judas. Meus amigos. O que você faria? Será que a gente se dispõe a lavar o pé das pessoas mesmo quando elas não merecem? Essa reflexão de hoje é o que precisamos aprender. Colocar o nosso coração num lugar de humildade. Ter o nosso coração humilde. Que não se vê maior. Pense sobre isso. Reflete sobre isso. E que Deus abençoe o seu final de semana. Tamo junto. Até amanhã.